Shalom, tudo bem? Eu sou o Rabino Marcos Barreto e hoje vamos falar sobre oração e os seus segredos, a começar no primeiro livro da Bíblia. Enquanto isso, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e mais do que isso, comente ou compartilha, né? Se você quiser compartilhar e dê o seu like aí, dê o seu joinha e se inscreva no nosso canal para dar uma força para esse canal tão abençoado, que tem como compromisso trazer o conhecimento da Palavra de Deus para a sua vida, ok? Vamos começar o texto bíblico, né? Eu quero começar no primeiro versículo da Bíblia e daqui dar seguimento aos outros textos. Primeiro eu quero falar sobre o primeiro versículo da Bíblia, onde diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, essa tradução em português, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico seria assim: Bereshit bara Elohim et hashmayim ve'et haaretz. Então observe e preste atenção. São exatamente sete palavras. Bereshit bara Elohim et hashmayim ve'et haaretz. Sete palavras já no primeiro versículo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Eterno deixou embutido, em secreto, no primeiro verso da Bíblia, sete palavras, para dizer tudo que virá depois do primeiro versículo, tudo será perfeito, porque Ele, o Senhor, está no controle e Ele é perfeito, ok? Então a perfeição faz parte da vida do Eterno e Ele quer que tudo seja perfeito, ok? Então o texto diz: Bereshit bara Elohim et hashmayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, eu vou pedir o pessoal da produção para colocar aqui, por aqui, o card, tá bom? Por aqui, o card, para você clicar sobre este assunto, para você ficar mais inteirado sobre este assunto, ok? Então, o que acontece? O que acontece aqui? O Eterno colocou no primeiro verso sete palavras. E aí, eu poderia ficar aqui com você nessas sete palavras por muito tempo, por muitos minutos, por horas e horas, estudando. Mas aqui, o segredo aqui, que eu quero passar para você, é assim, é muito fácil de entender. Bereshit quer dizer no princípio. Depois fala bara, criar, ou Deus criou, tá certo? E Elohim é o Deus criador, o Deus que cria. Depois vem uma palavra que, segundo os estudiosos da gramática bíblica, né, da gramática do Aleph Beit, do alfabeto hebraico, essa palavra não precisava de estar aqui. Ela não faz, ela faz conexão e ao mesmo tempo não faz, porque ela é dispensável nesse lugar. Mas ela foi colocada pelo Eterno. Então o Eterno, Ele mandou colocar essa palavra, que é uma palavra curta, que quer dizer et, que é uma palavra muito simples, mas ela tem a primeira letra e a última letra do alfabeto, do Aleph Beit. Tá? A primeira letra e a última letra. E nós lembramos também, porque nós cremos no Messias, em Yeshua, né? Que Yeshua é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Nós entendemos que Yeshua é tão maravilhoso, meus irmãos, é tão tremendo, é tão fantástico, é tão maravilhoso, que olha só, ele diz assim, ó: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele diz: eu sou o Aleph e o Tav, a primeira e a última, o alfa e o ômega, a primeira letra e a última letra. Então essa conexão que está aqui, que vai conectar as três primeiras palavras, as três palavras posteriores, né, as três últimas palavras do versículo. Então
Quem faz a conexão é a primeira letra com a última letra. Então quem dá a conexão é o Salvador, o Messias. Então quando você lê aqui, você lê assim, no princípio criou Deus. Aí fala os céus e a terra. Mas aí vai uma outra conexão fantástica, maravilhosa, que é Deus criou os céus e depois fala assim, criou também a terra. O texto sagrado do qual nós estamos lendo, ele diz Bereshit bara Elohim. São 3 palavras. Depois, as 3 palavras finais diz Hashamayim ve'et haaretz. E entre 3 iniciais, 3 finais, existe uma palavra, que é Ed, que é a primeira letra em hebraico e a última letra em hebraico. Ou seja, a que faz conexão entre as 3 primeiras e as 3 últimas. Isso é muito importante, por quê? Porque são 3 palavras que são conectadas, 3 primeiras, 3 finais. Quem faz a conexão é exatamente aquele ser perfeito que a Bíblia diz para que nós sejamos, para que você seja. Então a sétima palavra, ela tipifica, ela representa esta palavra, ela tipifica o varão perfeito, o Filho de Deus, aquele que é o varão perfeito, que é a obra dos Ruach HaKodesh, em todo homem, em toda mulher, em todo servo de Deus. Ruach HaKodesh, para quem não conhece, é o Espírito Santo de Deus, em hebraico. Ruach HaKodesh é o que vai operar na vida do ser humano e vai trabalhando, e vai transformando, e vai restaurando, até que se torne, até que a pessoa, até que você, aquele que crê em Deus, se torne um ser humano perfeito, ou pelo menos próximo, mais próximo possível do Salvador, que é Yeshua HaMashiach. Então o alvo da vida de todo servo de Deus é se tornar, ou deixar o Espírito Santo transformá-lo a ponto de chegar mais próximo ao Filho de Deus, que é Yeshua. A Bíblia o chama de varão perfeito, ok? Então esta palavra, ela é que faz ligação, é a 7ª palavra, e ela não tinha por que estar aqui, nesse primeiro verso, mas ela está. Então, os estudiosos da gramática, eles dizem que ela não precisava de estar aqui, não tinha necessidade. Mas já que ela está, ela dá mais sentido à frase. Mas aí eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa que eu nunca vi ninguém falar, mas uma coisa que vale a pena enxergar, porque é de Deus. O texto diz assim, Bereshit bara Elohim, as 3 primeiras palavras. No princípio criou Deus, ok. Aí vem a 4ª palavra, que eu já disse que esse tipifica o Messias, o Salvador. A 4ª palavra, tipifica o Salvador. Ou seja, o Salvador foi colocado no primeiro versículo da Bíblia para alcançar todas as nações, tribos, línguas e povos. Número 4 fala de toda a terra, de todo o planeta. Então, essa palavra, ela não precisa estar ali, mas ela está. Assim também na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Muitas pessoas acreditam ou pensam que são autossuficientes para resolverem todos os problemas da vida, ou para andar sozinhos, sem precisar de Deus. Mas nós precisamos do Eterno. E aquele que nos liga ao Eterno é exatamente o Filho, o Salvador. Aonde que ele está, Rabino? Em toda a terra, em todo o planeta. Se invocar o meu nome, eu vou estar com vocês. Se me chamarem, estarei com vocês. Aonde vocês forem, onde que vocês vão? Em qualquer lugar da terra, serei o Senhor da vida de vocês. Olha que coisa tremenda. Então, o primeiro versículo já começa a mostrar de uma forma como se tivesse colocado ali uma cortina para não enxergar. Os olhos naturais, carnais e físicos, eles não enxergam. Mas quem tem os olhos espirituais abertos, começa a enxergar aquilo que ninguém conseguiu enxergar. Ou poucos conseguiram enxergar, ok? Então eu quero que você entenda, o ele é fantástico. Por quê? Porque ele é o número 4, a palavra 4 do primeiro verso. São 7 palavras, ele é o número 4,
ok? Então, por que ele é o número 4? Porque ele está em toda a terra, norte, sul, leste, oeste, nos 4 pontos cardeais, ok? Depois da quarta palavra, vai vir a quinta palavra, que é Hashamayim, que são os céus. Depois vai vir a sexta palavra, que é Ve'et, e a sétima, que é Haaretz. Agora, Ve'et, ó, Haaretz é a quinta, e Ve'et a sexta. Aí vem de novo o Et. Ve'et. Aí esse Et novamente vai repetir. Só que ele vai repetir de uma maneira diferente. Já não é Aleph e Tav sozinho. Tem um Vav. Então tem um Vav agora. Então vai ficar, em vez de ficar Et, vai ficar Ve'et. E aí eu lhe pergunto, o que significa isso? Tremendo. São revelações da Escritura, irmãos. São revelações da palavra. Porque Ve'et significa e é o que vai ligar os céus e a terra. É o que vai fazer conexão entre os céus e a terra. E é exatamente o Ve'et. E aí alegra mais o meu coração que é a sexta palavra do primeiro versículo. A sexta palavra do primeiro versículo é Ve'et. E é exatamente Yeshua novamente. Só que agora não vai vir de forma Et, vai vir Ve'et. Ou seja, ele já ligou o Deus, o Criador, aos céus e à terra, e agora vai ligar os céus e a terra. Então a conexão, ele é a quarta palavra do primeiro versículo, ele está no norte, no sul, no leste e no oeste. Em qualquer lugar da terra que você for, ele estará lá, e você não achará, ninguém achará nenhum rei nos 4 cantos da terra, ninguém achará nenhum rei acima dele, nenhum governante acima dele, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E onde que ele está? Nos 4 cantos da terra, em todos os lugares da terra. Ok, ele é a quarta palavra, mas também ele é a sexta palavra. E o que significa ser a sexta? 4, ele é o Senhor da terra. 6, ele é o Senhor da vida do homem, porque o homem foi feito em 6 dias. O homem foi formado do pó da terra no 6º dia. E a Bíblia afirma, e está aqui no primeiro verso da Bíblia, que ele é o número 4, quando Deus fez a terra, e ele é o número 6, que quando Deus fez o homem. Então ele é o Senhor dos senhores, sobre toda a terra, e Rei dos reis, sobre a vida de todos os homens. Olha que fantástico. Aí ele é a palavra sexta, ele é a palavra quarta e a sexta também. E isso é incrível, porque sendo ele a palavra sexta, a sexta palavra no primeiro versículo que nós estamos falando, ele é a sexta palavra, ele é Ve'et. E o que significa Ve'et, Rabino? Significa que ele está entre os céus e entre a terra. Não há outro, não há outro. E Atos, livro de Atos, capítulo 4, verso 12, a Bíblia afirma que em nenhum outro nome há. Entre os humanos, não há outro entre os seres humanos. Não há ninguém. Não há outro que liga os céus à terra e liga a terra aos céus. Não há outro mediador. Não há outro nome dado entre os homens. Então isso aqui é muito fantástico, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, porque isso aqui demonstra, isso mostra, isso traz uma conexão, traz um entendimento entre os céus e a terra, entre a terra e os céus. Isso traz entendimento, traz conexão, isso traz sabedoria, porque Ve'et é exatamente a palavra sexta do primeiro versículo, que está ligando a terra aos céus. Então está ligando os céus na terra, céus, morada do Eterno, do Criador, do Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Céus, morador do Eterno. Terra, moradia, né? Moradia dos homens. Céus, moradia do Eterno, e terra, moradia dos homens. Pois bem, ele é aquele que liga o homem a Deus e liga Deus aos homens, porque não há outro mediador que possa intermediar esta maravilhosa conexão, né? Pois bem, isso está no primeiro verso. Quando nós continuamos a ler a Escritura e chegamos no verso 26,
aí vai ter uma outra coisa fantástica também, quero compartilhar com você. O verso 26 fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então o texto diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha este homem o quê? Domínio. Então, quando Deus, quando o Criador, ele pensa, ele idealiza, quando ele olha para o ser humano, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ok, a imagem e semelhança do Criador. E depois o texto diz: tenha ele domínio. Então, o que faz conexão entre o homem e Deus, o seu Criador, o Eterno, e o que faz conexão entre o Eterno e o planeta Terra é exatamente o domínio. Então, como que o homem tem domínio? Então, o que faz o homem hoje, dos nossos dias, o que faz o homem hoje refletir a imagem e semelhança? Quando ele tem domínio, quando ele é um ser que domina. Eu digo dominar, não é dominar seres humanos, não, é dominar situações. Porque tenha ele domínio, é todas as situações que o homem vai dominar. E o texto sagrado diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e tenha ele. Essa palavra, tenha ele, essas duas palavras, né, tenha ele, ela quer dizer a oração que esse homem fizer, a maneira que ela colocar a sua oração, a maneira com que ela falar, porque Deus deu poder ao homem na fala. O poder que o homem tem é na fala. O homem não tem poder fisicamente. O poder fisicamente ele acaba. O homem envelhece e vai perdendo vitalidade, vai perdendo força. Os anos se passam, o homem morre e deixa de existir. Mas a fala do homem nunca deixa de existir. São eternas as palavras. As palavras são eternas. Então, quando nós profetizamos, trazemos a eternidade para o presente e lançamos o presente para a eternidade. Isso é profetizar. Então, isso é muito forte. Vou falar de novo: você traz a eternidade e lança a eternidade. Então, você traz a eternidade para o tempo e do tempo você lança a eternidade. Isso é profetizar. Aí o texto sagrado diz: tenha ele, após o homem fazer, o Criador fazer o homem à sua imagem e semelhança, Deus fez o homem à imagem e semelhança. O que Deus fez? Tenha ele. Quando Deus disse tenha ele, Deus colocou o poder de dominar sobre o homem. Então Deus não disse assim: se o homem quiser, se o homem desejar, se o homem me obedecer, se o homem fizer o que eu estou falando, Deus não colocou nenhuma condição. Deus colocou assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ponto e vírgula. Tenha ele domínio. Deus diz tenha ele. Deus não deu opção para mim e para você. Deus soltou uma unção. Deus liberou uma unção no espaço. Deus liberou uma unção sobre a terra, para que ela repousasse sobre a vida humana. E o homem assumisse a sua posição de imagem e semelhança. O homem assumisse a imagem que o Deus eterno criou. E esse homem que assume essa imagem, ele assume como? Tendo domínio. Então, o tenha ele, nós estamos falando de oração, mas eu preciso que você entenda. Tenha ele domínio quer dizer: eu vou colocar uma unção sobre você, uma unção tal, e você passará a ter domínio. Rabino, aonde que está o meu domínio? Na sua boca, na sua oração. O domínio está na sua língua. Então, quando você domina, quando você fala, você domina. Então, o homem pode dominar pelas trevas ou pela luz. Mas se tratando de Deus, o Criador, é pela luz. Se tratando de bruxaria e feitiçaria, é pelas trevas. De modo que o homem tem domínio. Por isso, Satanás quer fazer o homem blasfemar. Porque o poder da fala, da língua, das palavras, entendeu isso? Esse é outro assunto. Mas aí o Senhor fala assim: tenha o domínio, façamos o homem nossa imagem e semelhança, e tenha ele. Então esse tenha ele é o que conecta a terra aos céus e os céus e a terra. É igual o Et Hashamayim, Ve'et Haaretz, o que vai conectar a terra aos céus e a terra.
Então, tenha ele é a mesma coisa, a mesma conexão. Só que no primeiro versículo fala, Ve'et conecta os céus e a terra através de Yeshua. Agora, tenha ele, já não é Yeshua, é você, sou eu, somos nós. Somos nós que vamos dominar, somos nós que recebemos do Eterno a unção, que abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida para receber a unção de Deus e com esta unção passar a ter domínio. Então, o tenha ele é a conexão que liga Deus aos céus, a terra ao homem que está na terra, e liga a terra aos céus, através de oração, através de palavra, através de domínio, ok? Então, nós vamos dar uma paradinha aqui, e se você quiser mais conhecimento, além desse que eu estou te falando aqui, vou deixar, produção, deixa aí o link aqui do Telegram, para que as pessoas possam conectar ali, e a partir daí, dar sequência a esse conhecimento, a esse aprendizado, ok? Se você se interessar, entra lá, você entra aqui na descrição, e aí você terá o segmento dessa palavra e desse conhecimento, ok? Então até aqui, então fique em paz, shalom, shalom, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, dá essa força, o like aí, porque assim o YouTube vai entender, né, porque fazendo assim você dá uma força para o nosso canal, tá bom? E assim o YouTube vai identificar que nós estamos produzindo material de qualidade, além do que nós queremos abençoar mais pessoas. Então você conecta aí, se inscreva, deixa o seu like aí, o seu joinha, tá bom? Ok? Então shalom, shalom, lehi, traoto, bye bye, tchau, tchau.